Fluminense e Atlético Paranaense, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Informações, torcedor atleticano, de deixar ó, o cabelo em pé. Isso mesmo, a gente vai falar aqui no nosso canal, no meu canal pessoal, no Futebol Sul-Americano, a prévia de Fluminense e Atlético Paranaense, jogo com transmissão exclusiva do Premier. Vem com a gente no Futebol Sul-Americano, a casa do futebol latino. Olha, meus amigos, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, isso é muito importante. Já passamos de 8.000 inscritos aqui no canal, com assuntos de Atlético Paranaense, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Seleção Brasileira, os principais times argentinos e as principais competições da América do Sul. Vamos falar do Brasileirão, jogo das 7h30 da noite, nesta terça-feira, que coloca lado a lado, frente a frente, Fluminense e Atlético Paranaense, equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, só para a gente não cometer nenhum deslize aqui em relação aos jogos. O Fluminense está fazendo o seu jogo atrasado, nós estamos na 30ª rodada, o Fluminense jogou 29 vezes, ou seja, é o jogo da 17ª rodada que falta para o Fluminense. Para o Atlético, faltam 2 ainda. Tem um jogo com o Atlético Mineiro. Então, o Atlético está na 28ª rodada, vai jogar a 29ª. E, atualmente, vamos dizer que a briga do rebaixamento está do 10º para baixo. O Vasco tem 37 pontos, enquanto que o Corinthians, que é o primeiro da zona, 32. Então, são 5 pontos entre o 10º colocado para o 17º. Lembrando que o Corinthians tem 30 jogos. Então, o Atlético tem 31 pontos com 28 jogos, 18º colocado. E a equipe do Fluminense, 33 com 29 jogos. Vale ressaltar que o Atlético tem 8 vitórias, o Fluminense tem 9. Se o Atlético vencer, ele iguala a equipe do Fluminense em número de vitórias, mas passa, obviamente, em número de pontos. Então, para o Furacão, uma vitória nesta terça-feira será sensacional. Provável Fluminense que, obviamente, é aquela base que venceu o Flamengo, ou seja, o Fla-Flu. No entanto, o Arias deve ser titular. Então, provável Fluminense é com Fábio, Samuel Xavier, Manuel, né, Thiago Santos e Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Ganso, Arias Lima e Cauã Elias. Esse é o time do Mano Menezes, portanto, 7h30 da noite, já mais de 30.000 ingressos vendidos para este confronto. Já o Atlético tem problemas. O Atlético não vai ter o Canóbio, que é um jogador de velocidade, e não tem o Julimar, o Canóbio machucado, o Julimar suspenso pelo 3º cartão amarelo. No entanto, o Kaique Rocha está de volta à zaga atleticana e o Madison também. A tendência, meus amigos, é que ele coloque o trio de zagueiros ali tradicional que ele já vem atuando em alguns jogos, com Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra. O Coelho está indo muito bem na ala direita, e ele fez até um teste aí com o Fernando de lateral esquerdo, podendo, obviamente, iniciar mais uma vez com o Lucas Esquivel de ala. Gabriel e Eric no meio, Nicão, né, e Pablo no ataque. Ele tem uma dúvida ainda se começa com João Cruz, se começa com Bruno Sapelli, né, se dá mais liberdade ao Nicão, como se fosse um segundo atacante ao lado do Pablo, e deixando a armação para o Sapelli. Então, são as dúvidas do técnico Lúcio Gonzalez. Situação no Campeonato Brasileiro do Atlético é tão ruim como a do Fluminense. Para se ter uma ideia, se o Atlético vence, né, o Fluminense fica 1 ponto atrás e com um jogo a mais com o Atlético ainda. Só que o que faz a fase ser pior para o Atlético no momento? O Fluminense vem em reconstrução,
após a eliminação da Libertadores. É um time que investiu, é um time que tem um elenco, tem um técnico experiente. Então, existe uma expectativa que o Fluminense saia dessa parte de baixo. Já o Atlético Paranaense, ele não contratou no meio do ano, está com um técnico que ainda precisa provar no mundo do futebol que é um técnico que pode, né, ajudar o Atlético neste momento, e tem um elenco com muitas limitações, né? Zagueiros sendo jogados de maneira improvisada, alas jogados de maneira improvisada, é o Lúcio Gonzalez tendo que se virar com o que tem neste elenco que foi muito mal construído. Porém, eu acredito em um jogo onde qualquer uma das equipes possa sair vitoriosa no Maracanã. Não vejo um favoritismo gigante ao Fluminense, né? É um time que sabe jogar, é um time que tem ainda características do Fernando Diniz, mas já com essa nova roupagem do Mano Menezes, sabe que precisa ganhar, vai ter o apoio do torcedor, uma pressão incrível nas arquibancadas, mas de um outro lado, o Atlético que sabe também que uma hora a chave vai mudar. São 10 jogos sem vencer. O Atlético sabe, se vencer esse jogo do Fluminense, ele coloca muita poeira para debaixo do tapete. Só reforçando para você, meu amigo, jogo às 7h30 da noite, transmissão do Premier, pós-jogo no podcast Sul aqui no YouTube, logo após a partida, e aqui no meu canal eu venho com a resenha em 5 minutos, a resenha compacta para você que às vezes quer ter uma opinião um pouco mais objetiva. E, obviamente, aquela nossa troca de experiência, você comentando aqui nos nossos vídeos, né? Sempre interagindo. Quero agradecer demais a audiência aqui no canal. Passei um final de semana fora, não consegui atualizar o canal, mas estamos aqui agradecendo a audiência, tá certo? Grande abraço para vocês e até uma próxima!